Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. A aula de hoje será sobre geradores e receptores. Todos atentos que a aula já vai começar. Antes de mais nada, garanta a presença clicando no botão de like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um gerador elétrico transforma outros tipos de energia em energia elétrica. As baterias de automóvel, por exemplo, e as pilhas, transformam energia química em energia elétrica. Os geradores usados nas grandes usinas elétricas transformam energia cinética em energia elétrica. Essa energia cinética, por sua vez, pode ser obtida da energia potencial da água, no caso da usina hidrelétrica, ou do vapor de água na usina termoelétrica. Nas termoelétricas, o calor necessário para produzir o vapor de água pode ser obtido pela queima de combustíveis fósseis, carvão ou petróleo, ou por meio de reações nucleares, no caso das usinas nucleares. Em se tratando de geradores reais, ao fornecer a corrente elétrica ao circuito, parte da energia é consumida internamente no gerador. Isso porque eles possuem uma resistividade que pode ser considerada uma resistência interna, intrínseca. Aqui nessa imagem, por exemplo, temos a representação de um gerador, que seria toda essa parte, e aqui temos a representação da resistência interna dele. Assim, podemos dizer que a potência que de fato é fornecida ao sistema é resultado da potência total gerada menos a potência dissipada. Como vimos no vídeo de potência elétrica e a primeira lei de Ohm, a potência elétrica fornecida pode ser obtida por meio de P igual a U vezes I, e a potência dissipada por meio de um resistor pode ser calculada com P igual a R vezes I ao quadrado. Então, representando a resistência interna do gerador por Rzinho e substituindo essas duas equações na equação de cima, ficamos com UAB vezes I. A e B aqui são esses pontos nas extremidades do gerador, portanto, UAB é a tensão que o gerador vai fornecer, vezes a corrente. U vezes I é a potência útil aqui, a potência que o gerador está fornecendo. Igual potência total, vai ser U vezes I também, mas aqui o U do gerador, a tensão que o gerador realmente gera. Menos Rzinho, que é a resistência interna do gerador, vezes I ao quadrado. Cortando as correntes, ficamos com U entre os pontos A e B igual a U do gerador, menos R vezes I. A tensão total produzida pelo gerador, isso é, sua tensão nominal, também é chamada de força eletromotriz, representada pela letra grega epsilon. Portanto, podemos escrever a equação acima como U igual a epsilon menos R vezes I. U agora, então, sendo a tensão que o gerador efetivamente fornece, epsilon a força eletromotriz, que apesar do nome não é uma força, é uma tensão, menos a resistência interna vezes a corrente. Essa equação é conhecida como equação do gerador. No caso de um gerador ideal, a resistência interna será zero. Então teremos 0 vezes I aqui e U, portanto, será igual à força eletromotriz. Veremos então dois casos especiais no estudo dos geradores. O primeiro deles é o gerador aberto. Um gerador é considerado aberto quando ele não está conectado a nenhum dispositivo, ou seja, a corrente elétrica que o atravessa é nula. Também podemos representar isso como nessa figura, apenas abrindo o circuito. Se a corrente é zero, o gerador está aberto. Neste caso, como teremos R vezes zero aqui, concluímos que U é igual à força eletromotriz. Em resumo, então, dizer que um gerador está aberto significa dizer que a corrente é zero e que a tensão nos terminais do gerador é igual à sua força eletromotriz. O segundo caso é o do gerador em curto-circuito. O gerador estará em curto-circuito quando seus fios são ligados por um fio de resistência nula. Neste caso, a corrente que atravessa o circuito estará limitada apenas pela resistência interna do gerador e terá seu maior valor. Essa corrente é chamada de corrente de curto-circuito. Como não existe resistência elétrica entre os pontos A e B, não há diferença de potencial entre estes terminais, ou seja, U igual a zero.
podemos determinar então a intensidade da corrente de curto-circuito através da equação do gerador. Colocando no lugar de U aqui então 0, ficamos com 0 igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Passando esse Rzinho vezes I para o outro lado, ficamos com Rzinho vezes I igual a epsilon. E portanto o I, que é a corrente de curto-circuito, ficará epsilon dividido por R, que, como eu disse, é a máxima corrente que pode atravessar um gerador. Isso nos mostra que a equação do gerador fornece desde a sua força eletromotriz até a corrente de curto-circuito passando pelos estágios intermediários. Passemos então para o gráfico do gerador. Como a equação do gerador é de primeiro grau, podemos representar o seu gráfico da seguinte forma, por uma reta decrescente. Aqui podemos ver que a DDP é máxima quando o gerador está aberto, ou seja, a corrente é zero e a tensão é igual à força eletromotriz. A partir daí, a DDP vai diminuindo conforme a corrente elétrica aumenta, até que, quando a corrente atinge o valor máximo, que é a de curto-circuito, a DDP é nula. Ao contrário do gerador, um receptor elétrico é um aparelho que transforma energia elétrica em outros tipos de energia, mas eles também dissipam parte dessa energia internamente, principalmente na forma de calor. Motores e os diversos eletrodomésticos são exemplos de receptores. No caso de receptores reais, a representação no circuito será muito similar à dos geradores. Vemos aqui a resistência interna do receptor e a tensão que ele efetivamente utiliza. Fazendo uma análise parecida com a que fizemos para os geradores, podemos dizer que nos receptores reais, a potência que de fato é utilizada é resultado da potência total recebida da fonte menos a potência dissipada internamente. Novamente, substituindo as potências por P igual a U vezes I no caso da útil e da total, e potência dissipada igual a R vezes I ao quadrado. Nesse caso colocamos uma linha aqui, né, R' para diferenciar da resistência interna do gerador. No receptor será R'. Ficamos com potência útil U vezes I, que é a tensão que o receptor efetivamente utiliza, vezes a corrente, igual potência total, a tensão que ele recebeu, seja da fonte ou seja de um gerador, vezes I, menos o que ele dissipa, que é R vezes I ao quadrado, R' vezes I ao quadrado. Cortando as correntes e passando esse termo para o outro lado, para isolar essa tensão, ficamos com U igual a U do receptor mais R' vezes I. Neste caso, essa é a tensão que o receptor está recebendo e essa que ele efetivamente consegue utilizar. Como o receptor realiza uma função contrária à dos geradores, sua tensão é chamada de força contra-eletromotriz, representada pela letra grega epsilon, mas com esse linha aqui, assim como na resistência interna. Portanto, podemos escrever a equação acima como U igual a epsilon' mais R' vezes I. Essa equação é conhecida como equação do receptor. É importante também que analisemos o comportamento da corrente elétrica nesses dois. Como podemos ver nessa imagem, a corrente elétrica sai do maior potencial do gerador e chega no menor. No receptor isso é ao contrário, ela chega no maior potencial e sai pelo menor. Outra forma de enxergar isso é dizer que a corrente dentro do receptor se move do terminal positivo para o negativo, ou seja, há uma queda de tensão nesse dispositivo. Isso caracteriza consumo de energia elétrica. No gerador, isso é ao contrário, indicando fornecimento de energia. Diferente do gráfico do gerador, a reta do receptor será crescente, partindo do valor da força contra-eletromotriz, quando a corrente é zero, e crescendo matematicamente falando até o infinito. Todavia, do ponto de vista físico, ela terá um limite, pois o receptor será danificado quando submetido a alta tensão e a uma corrente elevada. Esse valor, no entanto, depende das características de cada dispositivo. Então, basta fazer I igual a zero nessa equação para encontrarmos o valor da força contra-eletromotriz. Agora que conhecemos as características desses dois, podemos fazer uma adaptação para o cálculo do rendimento. Como sabemos, o rendimento de qualquer aparelho pode ser obtido pela razão entre a potência útil e a potência total. No caso dos geradores, a potência útil será dada pelo produto da tensão que o gerador efetivamente fornece vezes a corrente, enquanto a potência total é a força eletromotriz do gerador
vezes a corrente. Cortando as duas correntes, ficamos que o rendimento no gerador, dado pelas suas características, pode ser obtido por U dividido pela força eletromotriz. E no caso do receptor, a potência que será útil será a força contra-eletromotriz vezes a corrente, ou seja, a tensão que o receptor efetivamente utiliza vezes a corrente. Já a potência total é a tensão que o receptor recebeu, seja de uma fonte qualquer, por exemplo, um gerador, vezes a corrente, já que P é U vezes I. Cortando as correntes, obtemos o rendimento de um receptor através de força contra-eletromotriz dividida pela tensão que o receptor recebeu. O sinal já está batendo, então se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo. E quem chegou atrasado na aula, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!